tem uma história que está na internet, um relato de um historiador famoso chamado Boris Fausto, em que ele relata um momento da memória dele, em que ele cita a Casa Godinho. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele relata que o pai dele, naquele dia, chegou com a cara fechada e ele viu que alguma coisa estava errada, pois ele não trazia o pacote bem feito da Casa Godinho. E ele cita nas memórias dele a Casa Godinho, né? E o que aconteceu naquela época é que a Áustria havia sido invadida pelos alemães, né? E a guerra já estava num momento bem difícil. Então, essa é a memória que, se você pesquisar na internet sobre o Boris Fausto, ele vai contar e narrar isso que eu estou falando. Bom, meu nome é Miguel Romano. Eu estou aqui na loja já há 30 anos. Eu entrei aqui na sociedade em 1995. A minha formação é de engenharia, eu sou engenheiro químico de formação. E a minha história com a Casa Godinho, ela se inicia quando eu ajudava meu pai na lotérica que ele tinha numa rua vizinha aqui, a Doutor Miguel Couto, que aliás é uma rua que está ali, a lotérica até hoje está lá, com o nome de Romano Loterias. Então, naquela época, em 1969, 70, eu saía da escola e levava uma marmita para o meu pai, para ele comer, que minha mãe havia preparado. Eu saía da escola e trazia a marmita e ficava com ele aqui até a hora de ir embora. Praticamente só ajudava um pouquinho, um pouco eu trabalhava, porque não entendia muita coisa, muito do serviço da loja dele. Com o tempo eu fui ficando com ele e acabei assumindo a parte até de gerencial da loja em determinados momentos. Agora, a relação entre a Casa Godinho e eu e a loja do meu pai é que eles eram clientes do meu pai. Puxa, não era pra ter. Bom, eles eram clientes do meu pai e eles frequentavam a loja. Eles me conheciam desde os meus 12 anos, 13 anos de idade. E eles acompanharam todo o meu crescimento, toda a minha vida, a faculdade, o meu casamento. Então eles sabiam mais ou menos todos os caminhos que eu percorri quando eu também saí da loja do meu pai em 1988, que eu fui cuidar da minha vida sozinho. Então, em determinado momento, eles souberam que eu vendi um restaurante que eu tinha em 94, eu acabei vendendo, e eles ficaram sabendo e havia um sócio aqui que queria sair da loja. Então, eles procuraram meu pai, pediram para conversar comigo, e eles queriam saber se eu tinha interesse em ser sócio da Casa Godinho, porque eles não aceitavam qualquer sócio, ele tinha que ser uma pessoa conhecida, uma pessoa que eles tivessem uma certa confiança. E em 95 de janeiro eu estive aqui, acertei o valor do preço do sócio que queria sair e desde então eu estou aqui na loja. Bom, com relação aos produtos importados, ela continua vendendo. Não a gama grande que ela tinha naquela época, que era uma época bem diferente, né? O centro de São Paulo, o centro histórico, era um local disputado por grandes empresas. Então, os melhores escritórios de advocacia, escritórios do mercado financeiro, bolsa de valores, que havia o pregão. Então, todo esse pessoal que consumia produtos de primeira qualidade, pouco a pouco foram se mudando para Faria Lima, Berrini, Paulista, e esse público principal, que era o consumidor da loja, acabou indo para outros locais. Então, isso nos levou a um momento difícil aqui na loja e nós tivemos que tentar nos adequar à situação. Mas até hoje a loja tem produtos importados que já eram da época que eu entrei aqui. O bacalhau continua o mesmo, muitos vinhos a gente continua trabalhando, licores a gente continua trabalhando, conhaques, aguardentes importadas, embutidos importados, trabalhamos também com temperos, trabalhamos com conservas, até isso a gente mantém. Talvez uma gama um pouco menor, mas a gente mantém a diversidade de produtos que a gente trabalha. Em 99, 2000, nós já discutimos o que fazer para que a loja atraísse um outro público que tinha medo de entrar aqui na loja. A loja tinha fama de ser loja de rico, que não era qualquer um que podia comprar. Então, a ideia de montar uma
uma mini delicatessen, uma pequena padaria, foi a ideia que acabou ganhando o aceite de todos. E então nós começamos a buscar uma possibilidade de montar essa mini padaria. E ocorreu, a gente descobriu uma empresa que fabricava equipamentos compactos que faziam todo o serviço de confeitaria e de padaria. E nós adquirimos esses equipamentos e em 2001, efetivamente, nós inauguramos a nossa pequena padaria. Se, a princípio, bem discretamente, ela começou a atrair as pessoas. Eles viam que aqui eles podiam comprar, não era só produto caro. Tinha o pãozinho também, tinha o doce, tinha as baguetes. Então, eles viram que podiam frequentar. E eles começaram a perceber que não todos os produtos eram produtos caros. Haviam vinhos que eles podiam comprar, haviam embutidos que eles podiam comprar. Então, isso desmistificou a ideia de que era uma casa só para ricos. Tá? Então, isso foi fundamental para a virada da loja. Então, a loja começou a atrair o público, e esse público foi aumentando. E na nossa região não havia nenhuma padaria. A única padaria que havia era a nossa. Então, a gente percebeu o quanto fazia falta uma padaria na região, quantos escritórios precisavam desse fornecimento de produto, quantas pessoas buscavam esses produtos para tomar o seu café da manhã, porque é muito mais barato do que você entrar num bar e pedir o café pronto, você paga todo o serviço. As pessoas compravam o pão, compravam café, compravam isso, ia para o escritório e consumiam. Percebemos que esse fluxo vinha aumentando, tanto que antes de abrir a loja, já se formavam filas na porta da loja para entrar, para comprar esses produtos. E aí nós percebemos que nós podíamos ampliar, né? Aí nós tivemos aqui um revés, os sócios acabaram saindo, os últimos sócios, e eu fiquei sozinho. E eu acabei fazendo uma mudança bem interessante no balcão, e eu adquiri uns balcões muito bonitos, dourados, que se tornaram um atrativo. Então as pessoas passavam na porta, viam aqueles balcões e entravam para ver mais produtos. Então eles tinham um tamanho maior e você podia ampliar a gama de produtos que você podia expor. E a gente tinha fama, né, de sempre vender produtos de qualidade, e graças a Deus nós tínhamos uma equipe boa, um confeiteiro bom, um padeiro bom, que realmente faziam produtos de qualidade. E pouco a pouco a loja foi crescendo, e acabou, como é hoje aqui, um local super frequentado, super procurado, para tomar um café, para comer um salgado, para consumir alguma coisa entre amigos, e isso foi fundamental para a sobrevivência da Casa Godinho. Bom, existe uma certa discussão, existe um livro feito por uma historiadora que ela pesquisou a história da Casa Godinho e lançou um livro, Casa Godinho, um lugar de memória na cidade de São Paulo. Nesse livro ela conta a história da Casa Godinho, na verdade não é só a história da Casa Godinho, e sim a participação da Godinho em todo o crescimento da cidade de São Paulo, desde quando era vila até a megalópole que ela é hoje. Então a Casa Godinho praticamente acompanhou todo o crescimento da cidade de São Paulo. E inclusive a chegada desses novos edifícios, da Arte Nouveau, dos prédios, dos arranha-céus, sendo que a Casa Godinho, quando ela montou a segunda loja, ela montou no Sampaio Moreira, que era tido como o primeiro arranha-céu da cidade. Por sinal, um prédio muito bonito, todo em Arte Nouveau, feito pela família Sampaio Moreira, realmente na época chamava muita atenção. Bom, com relação à fundação da casa, como eu havia falado da história da historiadora, ela conta que existe uma divergência entre a idade do seu Godinho e a data de fundação, que ele não teria idade suficiente para estar no Brasil, ele estaria uma criança ainda. Então esse tipo de coisa não fui eu que criei. Quando eu cheguei aqui já havia etiquetas na balança que dizia, isso em 95 quando eu cheguei, há mais de 109 anos vendendo qualidade. É só fazer uma continha demais, você vai ver que bate com os 1888 que estava aqui na casa. Porém, eu também acredito que deve haver uma divergência, talvez o 1888 se referia ao prédio que foi construído em 88 na Sé, onde ela se encontrava. Então talvez essa divergência atrapalhou, mas
a data provável, ela fala em 1915, 1916, onde a Casa Godinho realmente foi montada lá na Praça da Sé. E em 1924, montando a filial aqui, onde é o Sampaio Moreira. A empada foi uma ideia que nós tivemos durante esse caminho que a gente percorreu, depois que esse balcão estava montado, e nós patrocinávamos, numa época, um programa de culinária da antiga Rede Mulher, que era do chefe Alan Espejo. Ele tem ainda restaurantes, vários restaurantes na região de Moema. E nós patrocinávamos o programa dele, nós pagávamos um valor de patrocínio e também fornecíamos o bacalhau para que ele fizesse as receitas, principalmente na Páscoa e no final de ano. Então, nós mandávamos o bacalhau para na TV Mulher, que na verdade era a TV Record, né? Era no estúdio da TV Record que era gravado, e lá ele preparava vários pratos. E um dos pratos que ele preparou na época, uma entrada, que era uma casquinha de bacalhau. Nada mais era do que o bacalhau desfiado, temperado, cozido, e um molho bechamel que ele preparava antes, que é a base de farinha de trigo, manteiga, né, e leite também para engrossar. E era o molho bechamel, o famoso molho bechamel. Então ele misturava depois os dois produtos e obtinha um recheio macio, né, e botava isso na casquinha de siri, né, e preparava. Eu botava um pouco de farinha e nós assávamos. E eu fiz essa receita em casa e realmente era muito boa. Quando surgiu a ideia da empada, qual vai ser o primeiro que a gente vai fazer, qual vai ser o quê? Aí eu falei assim, vamos fazer então, já que a nossa casa é famosa pelo bacalhau que vende, o pessoal respeita o nosso bacalhau, então vamos fazer a primeira empada como empada de bacalhau. E vamos ver o que o público vai achar dela. E aí surgiu a ideia, no relance, falei assim, vamos usar o recheio do chefe Alan para rechear essa empada. Aí ela vai ser uma empada cremosa, e vai ser uma empada diferente. A maioria das empadas são secas, e de repente uma empada cremosa pode ser um negócio que dê certo. E dito e feito, nós fizemos a empada de bacalhau, começou a vender, as pessoas começaram a gostar, a provar, aí começamos a vender, e depois começamos a lançar outros sabores. O segundo sabor foi a de palmito, que é a mãe de todas as empadas. Depois nós fizemos de camarão, de frango, de carne seca com abóbora, e assim foi, vários e vários recheios, né? E graças a Deus, o público consumindo, aumentando, até que teve um dia que nós fomos agraciados pela revista Veja, Comer e Beber, com o prêmio de melhor empada de São Paulo. E desde então, a gente vem mantendo esse título. Com relação à ideia da violência no centro, que foi passada para a população, realmente nós passamos aqui um período pós-pandemia, em que o centro estava numa situação bem delicada, havia realmente muita violência, mas graças a Deus, hoje você consegue andar no centro, tranquilamente você não vê tantos roubos, tantos assaltos a celular, tantos assaltos a correntes. Existem, mas não é uma coisa corriqueira, é uma coisa esporádica, que você vai encontrar em Nova York, você vai encontrar em Paris, você vai encontrar em Roma, você vai encontrar em Barcelona. Em qualquer país do mundo hoje, esses pequenos furtos de celular são considerados crimes sociais. Pouco a pouco o centro está voltando, está retomando, ele está voltando a ser o que era antigamente. Então as pessoas precisam tirar esse estigma da violência que foi relatada pelos jornais antigamente, e os jornais precisam começar a falar que hoje o centro é um lugar seguro. São Paulo hoje é mais seguro que Nova York. Ora, quem é que não foi para Nova York? Quem teve a possibilidade de ir para Nova York, e você se sente à vontade. Agora, uma pesquisa dizer que São Paulo hoje tem um nível maior de segurança do que Nova York, eu digo São Paulo capital, São Paulo centro, né? Então, dá para você pensar em acreditar e vir dar uma olhadinha para ver que o centro ele está retomando, e está retomando de uma maneira rápida. Você percebe que o número de comércios tem aumentado, o fluxo de pessoas no centro tem aumentado, e eu acredito que em breve a gente vai ter a nossa Times Square.
se Deus quiser, brevemente o centro vai ser pujante, vai estar lotado e vai ser um local de eventos, de público, de teatro, de cinema, onde as pessoas vão buscar realmente o entretenimento. Essa história que eu falo não se resume somente a Casa Godinho com o local histórico. Temos vários passeios, vários locais que você pode ir. Nós temos o Centro Cultural Banco do Brasil, nós temos o edifício que você tem aquele mirante, que você vê todo o centro de São Paulo. Nós temos lojas na Frente de Abreu antigas, temos lojas também na Xavier de Toledo, lojas também na Santa Ifigênia, antigas, tradicionalíssimas, que tem uma gama enorme de produtos e hoje você pode andar tranquilamente em todas essas ruas e fazer um belo passeio. Prédios históricos, vários, nós temos o edifício Gindler, esse sim foi chamado no início o primeiro arranha-céu, na rua direita, só que ele foi o primeiro arranha-céu com 6 andares, mas ele tem as estruturas de andar para andar feitos em madeira. O primeiro que foi feito com concreto armado 100% foi a Casa Godinho, que tem 12 andares e mais uma pérgola em cima. E depois, logicamente, o Martinelli. Nós temos balada no Martinelli, da Tóquio. A Tóquio é uma empresa de eventos maravilhosa. Então, tem muita coisa. Nós temos, na rua direita, esquina com a Quintino Bocaiúva, a Casa de Francisca. Temos shows, eventos. Eles montaram agora um restaurante fora de série, muito bem servido. Quer dizer que tem muita coisa para você fazer no centro. Então, vocês não perdem, vocês só têm a ganhar fazendo uma visita à nossa região. O Bar do Cofre no Santander, tem um mirante do Santander, entendeu? Tem tanta coisa. Tem um café bem em frente ao Banespa, lá eu não me recordo o nome daquela rua, mas é a rua que dá acesso à ladeira Porto Geral, que era um antigo banco, uma obra bonita, um café maravilhoso. São locais que você pode visitar tranquilamente e frequentar, vocês vão fazer uma viagem no tempo, posso te garantir. Convidar a você que está vendo essa matéria, que está lendo essa matéria, que dê um pulo ao centro e venha conferir tudo aquilo que foi narrado. Venha também na Casa Godinho, venha tomar um café, venha provar uma empada, venha comer um doce que nós fazemos, ou não venha fazer nada, venha apenas olhar a loja, sentir o ambiente do local que te remonta uma época. Muitas pessoas vêm aqui e não compram nada. Elas só vêm aqui para nos visitar, para relembrar os momentos em que ela vinha com seus pais, com seus avós, e que trazem boas lembranças para ela. Quem sabe você também seja uma dessas pessoas ou procura locais históricos antigos, né, por gosto, por cultura, por conhecer novos ambientes. Você não vai perder nada. Eu te garanto que você tem muito a ganhar se vier para o centro e nos visitar também.